Bom, olá pessoal, olá a todos os amigos. Eu sou Marcos Caseiro, sou um médico infectologista, nesse momento também vereador aqui no município de Santos. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre a questão da gripe aviária. E para começar essa discussão de cara, há um certo desespero, de alguma maneira, muitas informações que são truncadas e equivocadas, e obviamente as pessoas se assustam. Então, a primeira questão fundamental há risco nesse momento de transmissão ou desse H5N1 se tornar uma epidemia? Não. A princípio, não, hipótese alguma. O que está acontecendo, para a gente entender? Esse vírus, chamado H5N1, é um vírus que circula entre aves migratórias. Essas aves migratórias, geralmente, elas migram do continente, né, do hemisfério norte para o hemisfério sul e vice-versa, e acabam levando, eliminando, através das fezes de secreção, os lugares onde elas migram. Então, provavelmente foi isso que aconteceu. Alguma ave migratória acabou contaminando algumas localidades lá no Rio Grande do Sul, que eu vou mostrar em Montenegro, e num zoológico, cerca de 70 quilômetros de distância, nós vamos ver a seguir. Todos os casos de gripe aviária, nesse momento, foram transmitidas de pessoas que trabalham com animais, com esses animais, principalmente criação de galinhas, que são animais susceptíveis a fazer essa gripe aviária. Não há nenhum relato de transmissão por pessoas estarem consumindo ovos ou consumindo carne de frango. O que esses fatos nos indicam nesse momento? Primeiro, que o sistema de vigilância no nosso país está funcionando de uma forma absolutamente boa, porque conseguiu detectar rapidamente. A gripe é a doença mais vigiada, estudada no planeta Terra. Então, nós temos um sistema eficiente que conseguiu detectar esses casos e rapidamente isolar essa região, eliminar esses animais. Então, isso é de suma importância. Há risco de eu comer frango, galinha, comer esses ovos que estão disponíveis no supermercado do Brasil? Hipótese nenhuma. Foi detectado naquela localidade, os lotes daquela localidade foram e estão sendo rastreados para serem eliminados, ainda que eu repita, não há caso de transmissão por consumo de ovos ou consumo de frango. O ideal é que as pessoas, obviamente, consumam esses alimentos cozidos, que diminui ainda infinitamente qualquer possível risco que eventualmente ocorra. Então, essa é a questão fundamental. Não há risco de transmissão nesse momento pelo consumo de carne, pelo consumo de ovo. Isso é absolutamente seguro. O que se tem é que a transmissão dessa doença é por transmissão de contato direto com quem trabalha com esses animais, através, seja de secreção, de contato com esse material desses animais e, obviamente, a autocontaminação desses indivíduos que trabalham. Há um único relato na literatura de uma transmissão entre dois indivíduos, um indivíduo que trabalhava numa granja acabou transmitindo para uma pessoa que ele tinha contato direto, mas isso não foi reproduzido e foi apenas um relato. Então, esse é o primeiro caminho e é fundamental que as pessoas entendam que não há risco, nesse momento, qualquer de transmissão entre seres humanos. Só para a gente entender essa doença, para quem se interessar, que é bastante interessante, vejam que essa doença foi detectada em dois momentos. Nessa região de Montenegro, aqui, como vocês olhem no mapa do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, uma região metropolitana, região próxima a Porto Alegre, chamado Montenegro, e também no zoológico de Sapucaí do Sul foi detectado um caso também. Então, notem que isso é típico de aves migratórias. Então, como funciona isso? Só para vocês entenderem, essas aves migratórias migram do hemisfério norte para o hemisfério sul e, eventualmente, através de contaminação de fezes ou outras possibilidades de secreção dessas aves, elas acabam contaminando principalmente galinhas, que são altamente susceptíveis, e existe a possibilidade dessas galinhas infectarem bois também, que tem sido muito descrito, e eventualmente o homem, principalmente o homem que tem contato com essas galinhas. Então é importante
as pessoas entenderem que todos os casos relatados são de pessoas que têm contato íntimo, trabalham em áreas dessa criação de galinhas. E o que significa esse H5N1? Obviamente, para quem quiser entender um pouquinho mais, é bastante interessante. Reparem que esse é o vírus, vocês estão vendo em amarelinho aqui do lado esquerdo, no alto. O vírus da gripe ele tem duas estruturas, duas espículas, né, que é HA, que chama-se hemaglutinina, e NA, neuramidase. O vírus entra nas nossas células através de uma espícula chamada hemaglutinina. Ele se fixa em receptores da nossa célula, chamados receptores, né, de ácido ciálico. E esse é um dado muito interessante. Nós temos essa gripe, né, nós estamos num período de gripe pelo H1N1, que nós temos a vacina. E repare que o H1N1 ele encontra esses receptores vermelhinhos aqui na nossa região nasal. Por isso é um vírus de transmissão respiratória. Reparem que o vírus H5N5, a hemaglutinina 5, nós não temos esse receptor na nossa região nasal de orofaringe. Por isso essa transmissão respiratória, até esse momento, é impossível. Reparem que as aves, no caso a galinha, eles têm esse receptor bem no bico, na região do pulmão e na região do intestino das galinhas. Por isso elas eliminam elas se infectam mais fácil, porque eles têm esse receptor na região nasal, no intestino, eliminam pelas fezes. Então é importante essa compreensão. Reparem nessa foto da direita aqui, ó, o homem só tem esse receptor que a gente chama de alfa 2,6 ou 2,6, né, um receptor de ácido ciálico, verdinho. Reparem que as aves têm, na verdade, a hemaglutinina que se fica nesse receptor alfa 2,3, que nós não temos na região respiratória, mas nós temos no pulmão. Então, se esse vírus, através de secreção, chegar no pulmão, ele vai dar um quadro muito grave para o homem. Então, o resumo da ópera esse H5N1, neste momento, só é transmitido por contato direto com animais infectados, com secreção desses animais, com fezes desses animais. Não é um vírus, nesse momento, de transmissão respiratória, não há risco para o homem nesse momento. Agora, esses vírus são muito mutantes e eles podem, eventualmente, sofrer mutações e, eventualmente, vir a ser transmitido por via respiratória. Mas isso é uma hipótese, nesse momento não tem nada confirmado nesse sentido. Né? E só para terminar, a notícia boa da história é que esse modelo de fabricação de vacina, que o Brasil tem, obviamente, essa tecnologia, o Instituto Butantan produz todo ano 80 milhões de doses de vacina para H1N1, né? No modelo de fabricação de vacina em ovos embrionados. Veja, é o mesmo modelo que, eventualmente, num caso de disseminação, caso isso não, né, tenha uma possibilidade de ocorrência de muitos casos em humanos de H5N1, é muito simples, é muito fácil, é o mesmo modelo da fabricação da vacina. Então, eventualmente, numa disseminação do H5N1, eventualmente, se a gente tem como e tecnologia para fabricar uma vacina muito rapidamente. Então, essa é uma visão geral. E terminando, não há risco de transmissão para o consumo de carne, consumam carne de aves normalmente, de ovos, né? Esses alimentos todos foram inspecionados, o lote infectado foi eliminado. E mais, evitem, obviamente, comer nesse momento ovos crus, mas, obviamente, prudência não faz mal para ninguém, tá bom? Então é isso, a gente vai conversando nos próximos momentos mais detalhes sobre a evolução dessa gripe aviária.